Fala, Alex, com você. A partir de agora, no nosso canal Santuário Astorga, temos um novo vídeo aqui nesse quadro Santuário Responde sobre direção espiritual. Quem pode ser diretor espiritual e qual a importância da direção espiritual? A partir de agora, em nosso canal, se inscreva, compartilhe e faça parte dos nossos queridos paroquianos virtuais. Muito bem, amados irmãos e irmãs, sempre ligadinho conosco, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Estamos aqui evangelizando com você nesse período de pandemia, mas em sua casa, levando a palavra de Deus, levando a nossa catequese. Temos o Telegram, mais uma vez, abaixo desse vídeo. Se não se inscreveu ainda em nosso canal no Telegram, vá lá, porque temos novidades, comunicados e recados no nosso Telegram. Irei falar hoje sobre direção espiritual. Bem bacana. Algumas perguntas que foram enviadas, como de Flávio de Souza de Arapongas. Quem deve ser o diretor espiritual? Muito bem, muito bem. Essa pergunta é bem bacana para ser respondida. Por que eu digo isso? Quem deve ser diretor espiritual? A direção, ela toca na dimensão pessoal. Por isso é importante que ela seja presencial. Você tem que fazer uma direção espiritual porque ajuda a manter nas suas dificuldades, na sua situação, um planejamento espiritual de vida. Ter uma direção espiritual consiste em uma organização de sua vida que nós trabalhamos dentro de 5 dimensões. Dimensão humana afetiva, dimensão intelectual ou acadêmica, dimensão pastoral, dimensão comunitária ou familiar e dimensão espiritual, que trabalha dentro desse planejamento, dentro desse projeto de vida. Então é necessário, é importante você então ter um diretor espiritual. E quem deve ser o seu diretor espiritual? Deve ser sempre um sacerdote. É o padre que é o diretor espiritual. Então você vai escolher o padre de tua preferência, que você tem até uma certa intimidade para viver essa direção espiritual, porque às vezes você confessa os seus pecados, sempre lá confessando. E chega a certo ponto que já virou uma direção espiritual. Você tem que ver, tem que parar aqui para ver onde que eu tenho que melhorar, porque eu estou cometendo sempre isso. Aí você vai buscar uma solução, problema, identificar, tentar solucionar o problema, buscar uma informação. E o sacerdote, ele irá te ajudar em relação a isso. Porque além de ser seu diretor espiritual ou aconselhador espiritual, ele também é o seu próprio confessor. E assim vem outra pergunta bem em direção a essa, que é de Márcia, aqui de Astorga. Por que preciso de uma direção espiritual? Olha, Márcia, a direção espiritual é importante. Você necessita, você precisa. É como que uma pessoa que tem um problema psicológico, ela vai lá atrás aqui do psicólogo. Só que a direção espiritual, isso ajuda, que nós precisamos dos cuidados necessários para nos abastecer profundamente em Deus. É como você, uma criança, quando você nasce, você não precisa dos seus pais, da ajuda deles, para te dar alimento, para te dar o leite materno. Você não precisa dele para dar vitamina. Para a criança recém-nascida, não tem jeito. Você precisa da ajuda dos pais. Agora, você deve por isso entender que em Deus também nós precisamos ter aconselhamento e ajuda. Que isso é importante. Isso aplica dentro de uma vida espiritual. Por mais que já tenhamos um bom tempo de caminhada ao lado de Deus, por mais que já, vamos dizer, estou convertido, nós necessitamos ali de algo que nos ajuda a abastecer. Às vezes você procura um movimento pastoral, você procura estar relacionado com algumas pessoas da vida da igreja. A direção espiritual ajuda você também a mudar alguns planos, a dar um rumo na sua vida espiritual. Por isso, ter um acompanhamento espiritual, um diretor espiritual, ele é importante e ajuda a viver bem a vida, consequentemente, a realidade
em que você está vivendo. E bem com Deus. Como eu tenho dificuldade de rezar, o diretor espiritual vai dar alguns auxílios. Olha, mas por que você não reza? Qual é a sua vida por causa? O que você faz? Vai passar algumas orientações. Dificuldade de concentração. Então vamos lá. Vamos trabalhar numa direção. Por que disso? Isso é viver aconselhamentos e direção espiritual. Uma outra e última pergunta é de Adair José de Goerê, no Paraná. Olha que interessante a pergunta dele. A importância da direção espiritual. Qual é a importância da direção espiritual? Obrigado também, Adair José, pela sua pergunta. Olha, a direção espiritual é um serviço dispensável, pois a fé se expressa na dimensão comunitária e requer a presença de outros, como auxílio solidário, do amadurecimento de uma experiência em Deus. Então, chega a certo grau de nossa vida, de nossa responsabilidade, que nos requer ali uma descrição, uma ética. Por isso, a importância da direção espiritual é procurar nos despertar aqui esse ministério de amadurecimento, suscitando em nós o dom adormecido, para que possamos abrir espaço para a nossa vida. Ter a importância da direção espiritual, amados, é nós assumir um compromisso, uma missão, um serviço de grande responsabilidade. Por exemplo, direção espiritual. Olha, eu estou indo nesse caminho, mas se eu for nesse caminho, eu estarei perdido. Então, às vezes, você não consegue enxergar certas coisas que o seu diretor espiritual, ele está vendo o ponto que você deve ir, por aquilo que você às vezes não enxerga. Então ele vai dar uma direção, vai dar um caminhar, ou melhor, vai dar um norte para você. Então isso é uma importância necessária. E olha que eu atendo tantas pessoas e faço direção espiritual com projetos de vidas. Porque se a pessoa quer melhorar, vamos aí, vamos caminhar. Isso acontece de 15 dias, de 30 dias, aí dependendo, de 60 dias. Mas a direção espiritual, ela é constante. Ela é constante. Agradeço as suas perguntas maravilhosas. Esse é um tema que nós podemos até trabalhar em outro momento, porque a direção espiritual tem o seu valor e ela é necessária para a nossa vida do ser igreja. Agradeço a Flávio de Souza, a Márcia de Astorga e a Daí José de Goerê. Lembrando que nós temos a novena, está chegando aí, tá bom? Divulga aí em Arapongas, divulga aí em Goerê, de 3 a 12 de outubro, pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook. Participe, a novena que mais cresce no nosso Paraná, a melhor novena do nosso Paraná, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, 10 dias de pura emoção e de alegria. Até lá!